Com a paz do Senhor, nós estamos gratos a Deus por estarmos mais uma vez reunidos aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui de Presidente Médici, pastor Alcides Balbino, nosso pastor presidente, para nós iniciarmos mais uma escola bíblica dominical online, para você que está nos assistindo pelo seu celular ou computador. Fique conosco até as 9h45 e nós vamos estar aqui com a Escola Bíblica Dominical. Nosso professor já está aqui a posto, traz daqui a pouquinho a Escola Bíblica Dominical. E eu quero fazer uma oração ao Senhor para nós iniciarmos a nossa Escola Bíblica. Daqui a pouquinho já cantamos aqui, vamos cantar algum louvor e já vamos estar iniciando a Escola Bíblica. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, queremos, Senhor, nesta manhã, agradecer o Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, pela noite que nós dormimos, nós acordamos porque o Senhor nos despertou. A cada um de nós que aqui estamos reunidos, a cada irmão que está assistindo no seu lar, sejam, Senhor, abençoados nesta manhã, através dessa escola bíblica dominical. Continue, Senhor, com as tuas mãos estendidas sobre o teu povo. É o pedido que fazemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Jesus. Meus irmãos, vamos cantar o hino de número 467. Oh, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo quando forçado és, quando as ondas da terra, só no cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega.
Louvado o nome do Senhor Jesus. Então nós estamos hoje com a lição de número 9, hoje dia 30 de agosto, e pela graça do Senhor Jesus, até aqui nos ajudou o Senhor. E o nosso título da nossa lição de hoje, Sinais e Maravilhas, é o assunto que o nosso sobre esse assunto. Sinais e Maravilhas é o título da nossa lição. O texto áureo e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos, capítulo de número 16, versículos 17 e 18. Verdade prática: os sinais, os milagres são uma realidade bíblica e atual e devem ser sempre objetivando o bem do próximo, o bem de si mesmo e a glória de Deus. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a nossa leitura bíblica, que é a leitura bíblica, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, dos versículos de 1 a 10, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 10, é a leitura bíblica em classe desta manhã. E nós vamos ler, que diz assim: Pedro e João subiram juntos ao templo à hora nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E o povo ouviu louvar a Deus, e conheciam-no, pois que era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém. Deus é maravilhoso. Vamos fazer a oração. Em seguida, o professor Ezequiel Kreber, que já está aqui a posto, já vai estar assumindo aqui o microfone e nos trazendo aí a Escola Bíblica Dominical, explicando esta lição até 9h40. Ele vai estar aqui fazendo uso do microfone, explicando a lição. Pai, obrigado, Senhor,
Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Ao teu servo, cooperador irmão Ezequiel, Senhor, que vai estar aqui lecionando essa escola bíblica dominical. Venha usar o teu servo, para que cada pessoa, Senhor, no seu lar, assistindo essa live, ele possa ser abençoado. Aleluia. Ele possa sentir a tua graça, Senhor. E se porventura no lar tem alguém enfermo, eu creio no milagre do teu filho nesta manhã. Eu creio na glória do teu filho nesta manhã. E o Senhor é o Deus que está aqui nesta manhã presente. E Pai, está pronto para curar, para libertar, para transformar. Para a tua palavra. É o pedido que nós fazemos ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmão Ezequiel, professor Ezequiel Kremer, Escola Bíblica Dominical. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para mim é uma honra estar aqui com cada um dos irmãos mais uma vez, para juntos estarmos aprendendo da palavra do Senhor. A lição de hoje está falando sobre sinais e maravilhas. Mas o que seriam esses sinais e maravilhas? É isto que nós estaremos aprendendo hoje. Vamos para a nossa introdução da lição? A introdução da lição diz bem assim: os milagres, sinais e maravilhas registrados na Bíblia são reais ou passam de narrativas mitológicas? Os milagres, sinais e maravilhas são realidades para serem vivenciadas pela igreja em pleno século XXI? Para muitos, estas perguntas possuem respostas óbvias, enquanto para outros são questionáveis. Então, a lição já começa a sua introdução com pelo menos duas perguntas. A primeira: os milagres que são registrados na Bíblia, eles são reais ou são narrativas mitológicas? Para nós caracterizarmos algo como uma narrativa real ou mitológica, nós precisamos primeiro entender a diferença entre as duas. Quando eu caracterizo algo como mitológico, estou querendo dizer que isso foi fruto da imaginação humana de um povo, de uma cultura. E quando eu caracterizo que algo é real, é baseado naquela história, existem outros fatos históricos, geográficos, que comprovam que aqueles fatos aconteceram. Por isso, a primeira coisa que é posta em xeque é a credibilidade da palavra de Deus. Será que a Bíblia é um livro fidedigno que nós podemos confiar e lê-la de forma integral, de total confiança? Essa é a primeira questão. E a resposta, logo de cara, é sim. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, e a arqueologia e a ciência, quanto mais estuda, mais se comprova que os dados, que os personagens ali existentes são reais. Para se ter uma ideia, a partir do século XIX, começou-se a ter uma discussão se Cristo realmente existia, ou se era uma narrativa fictício, uma narrativa mitológica. Um personagem que nunca tinha existido, que tinha sido criado pelos judeus. E eles estudando, chegou-se à conclusão que, não, realmente, Jesus Cristo, foi um homem que pisou na terra e que viveu entre nós. Logo, a argumentação de que tudo era carochinha, tudo era mentira, começou a cair por terra. A partir daí, então, a grande discussão não passou a ser mais se Cristo realmente tinha existido, mas sim se todos aqueles fatos que a Bíblia relatam tinham sido concretizados. Aí é que nós entramos em um outro cheque. Tá,
Nós sabemos então que Cristo realmente existiu e de que essa história de que ele poderia ser uma criação da imaginação humana já morreu. Mas será que tudo aquilo que a Bíblia diz realmente aconteceu? Então, a partir daí, começaram-se a ter estudos para se tentar comprovar se as histórias que estão descritas na Bíblia realmente tinham acontecido. Foi-se então que se basearam em alguns grandes historiadores, tais como Flávio Joséfo, que mesmo sendo judeu, ele caracterizou e disse que Cristo realmente tinha feito vários dos fatos que estavam descritos na Bíblia. Outros fatos que também comprovam é justamente a narrativa da própria Bíblia, ao caracterizar, por exemplo, como testemunha pessoas completamente diferentes que poderiam ser considerados como testemunhas fidedignas, mas Cristo vai na contramão para poder mostrar que ele não era um Deus produzido, ele não era um Deus criado pela imaginação humana, mas pelo contrário, ele ia totalmente contra a crença do Messias que os judeus esperavam. Terceiro, vários fatos arqueológicos mostram que realmente, históricos, houve um grande reboliço na época em que Cristo estava, porque fez com que vários judeus eles fossem mortos, eles fossem martirizados em prol de uma ideia. Eu acho isso muito difícil de acontecer. Baseados nesses 3 pontos, podemos dizer que sim, a Bíblia é um livro fidedigno. Sim, Cristo veio ao mundo. E sim, os sinais, prodígios e maravilhas, baseados nas Sagradas Escrituras, baseados em grandes em evidências arqueológicas, sim, são reais. O segundo ponto que a introdução nos diz é: será que esses sinais, milagres e maravilhas ainda são evidenciados no século XXI? Como assim? É porque existem pelo menos 6 posições acerca do uso de sinais, milagres e maravilhas. 6, Ezequiel? 6. Mas eu só tinha aprendido que existiam 2, que era o cessacionismo e o continuismo. Quer dizer que tem mais. Tem mais. Como que funciona? Bora de um extremo a outro. De uma ponta a outra. Primeiro grupo, eles são chamados de antissobrenaturalista. Quem são estes? Eles acreditam que os sinais e maravilhas e toda manifestação sobrenatural ficou retido no Novo Testamento. E a única função que tinha das profecias, dos sinais e das maravilhas era o de compor o cânon da Bíblia. Ou seja, para estes já não existe nenhuma em nossos dias. Qualquer tipo de sentimento que a pessoa sente no culto, para eles é coisa da cabeça ou é ação maligna. Um grupo um pouco menos extremista do que o antissobrenaturalista são cessacionistas. Esse grupo cessacionista ele é muito amplo e muito diverso. Vamos estar colocando ele no arcabouço mais geral. Os cessacionistas eles acreditam que realmente os dons de profecias e sinais e maravilhas eles ficaram retidos no tempo dos apóstolos. Mas tem uma diferença deles para o antissobrenaturalista, é que eles acreditam que nos dias de hoje ainda possam ocorrer milagres. Mas eles acreditam que não com a mesma força e intensidade, e não com um dom exatamente de milagres, e sim que possa ocorrer de forma ocasional. Uma pessoa orar, tem fé e ser curada. Beleza. Então temos o antissobrenaturalista que não acredita em nada que seja sobrenatural. Temos os cessacionistas que acreditam que acabaram no tempo dos apóstolos, mas eles acreditam que ainda possam ocorrer alguns sinais,
alguns milagres, mas as profecias já foram finalizadas. E temos os cientistas, que eles são considerados como uma espécie de cessacionistas, mas um pouco menos extremistas. Como assim? Eles acreditam que o ápice, a força dos dons, sinais e prodígios e maravilhas foram no tempo dos apóstolos. Mas eles acreditam que nos tempos de hoje ainda possam acontecer, mas eles desvaneceram, eles diminuíram a sua força e sua intensidade. Tá, agora nós vamos entrar nos continuistas. Os continuistas são aqueles que acreditam que os dons, as profecias, que os sinais e maravilhas, eles continuam até os dias de hoje. E eles se baseiam justamente no livro de nos livros de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18, que diz bem assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Baseado nesse texto, em alguns outros, que Cristo falava: olha, vocês farão as que eu faço e muito maiores. Maiores não em amplitude, não em questão de milagre, mas em questão de quantidade. Não em questão de qualidade em si, mas ele estava querendo falar que, olha, vocês como meus discípulos e todos aqueles que crerem em mim, vocês terão a possibilidade de fazer muito mais do que eu faço, em muito maior escala. Beleza. Dentro da saga, dentro do quesito continuista, entramos nós, os pentecostais. O pentecostalismo é uma ramificação do continuismo. Nós acreditamos que os sinais, prodígios e maravilhas, da mesma forma que aconteciam nos tempos bíblicos, acontecem em nossos dias. Mas só que nós, como por sermos uma ramificação, temos uma singela diferença dos continuistas. Nós também acreditamos que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção após a conversão. Então, para nós pentecostais, nós acreditamos que nós somos salvos, e a partir do momento que nós somos salvos, nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Cristo e recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, nós podemos buscar, recebemos o batismo com o Espírito Santo. E esse batismo com o Espírito Santo é o revestimento de Cristo, é o revestimento do Espírito Santo em nossas vidas. E por fim, o último extremo é os neopentecostais, que se diferenciam de nós pentecostais não porque eles não acreditam em algumas coisas que nós acreditamos, mas sim porque eles acrescentam coisas que nós não acreditamos. Como por exemplo, eles colocaram algumas unções a mais, cuja qual nós temos certas dúvidas, como por exemplo, a unção do riso, a unção do caicai, a unção da rosa ungida, e eles colocaram cultos mais judaizantes, questões envolvendo mais culturas afrodescendentes. Por conta disso, algumas das questões dos neopentecostais não condizem com as nossas crenças de pentecostalismo. Baseado nesses 6 pontos, nós estaremos seguindo a fé pentecostal. A fé de que nós acreditamos nos sinais, prodígios e maravilhas e no batismo com o Espírito Santo como segunda bênção. Entendido? Então podemos continuar. O primeiro tópico diz: definição de milagre. As definições e considerações clássicas acerca de milagre. Na perspectiva histórica, os teólogos têm definido os milagres de 2 maneiras distintas, em sentido mais rígido ou moderado. Os moderados seguem a linha de Agostinho,
que descreve o milagre como sendo um prodígio que não é contrário à natureza, mas contrário ao nosso conhecimento da natureza. O sentido rígido é acreditado àqueles que seguem a linha de Tomás de Aquino, que compreende o milagre como um evento que vai para além dos poderes da natureza e que somente poderia ser produzido por uma força sobrenatural. Milagre é um evento sobrenatural que intervém nas leis da natureza. Para vislumbrarmos um quadro completo dos milagres bíblicos, é necessário compreendermos as peculiaridades dos termos pregados para descrever um milagre. Primeiro termo, ot, termo hebraico para sinal. Segundo termo, mofet, termo hebraico para maravilhas, que descreve os mesmos eventos que são, em algumas partes das Escrituras, chamados de sinais. Terás, termo grego para maravilha, utilizado 16 vezes no Novo Testamento, se referindo aos milagres. A palavra transmite a ideia de algo que é tremendo e estonteante. Dunamis, termo grego para poder, utilizado para se referir aos milagres de Cristo, aos dons espirituais e ao derramamento do Espírito Santo nos Pentecostes, e ao poder do Evangelho para salvar os pecadores. A ênfase da palavra está no aspecto de energização divina que envolve um evento miraculoso. Ok. Para nós entendermos o assunto que a gente vai estar falando nessa lição, nós estaremos falando sobre o que é sinal, o que é milagre e o que é maravilha. Sinais, milagres e maravilhas são três palavras que são sinônimas e que geralmente elas vão aparecer juntas. Vamos para a primeira palavra. A primeira palavra é sinal, que vem da palavra grega ot. Essa palavra, geralmente, as duas primeiras vezes que ela apareceram foram aparecer no livro de Êxodo, quando Moisés estava em dúvida sobre se ele era realmente a pessoa encarregada para poder conduzir o povo de Israel do Egito para Israel, para a terra prometida. Então, Deus faz como sinal. Ele tem um cajado na mão e com esse cajado ele coloca no chão. Quando ele coloca esse cajado no chão, vira uma serpente. Quando ele pega a serpente, volta a se tornar cajado. Moisés, nesse mesmo episódio, se vocês forem ler lá no capítulo 4 de Êxodo, vocês verão que Deus mostrou para ele 3 sinais. Olha, se eles não crerem nesse primeiro sinal, crerão no segundo. Se eles não crerem nesse segundo, eles crerão no terceiro. Então, basicamente, o que seria o sinal que Deus estava querendo mostrar para ele, o que seria essa palavra ot? Seria uma manifestação para sinalizar que algo grande irá acontecer. Que algo grande e sobrenatural está por trás. Por exemplo, você está no trânsito, você está andando e você vê um sinal de pare. Esse sinal de pare está sinalizando o quê? Que se você passar muito rápido naquela via sem parar e olhar para os dois lados, você vai ter grandes riscos de sofrer um acidente. Por trás daquele sinal tem-se uma grande mensagem. É isso que a Bíblia quer dizer com essa palavra ot. É isso que quer dizer com a palavra sinal. Olha, por trás desse sinal, por trás desse milagre, há uma grande mensagem escondida por detrás. A segunda palavra é mofet, que é o termo hebraico para maravilhas. Perceba que no Antigo Testamento, a palavra usada para maravilhas é mofet. Já no Novo Testamento vai ser terás. Embora elas sejam as mesmas palavras, elas serão usadas para circunstâncias diferentes. Como assim?
situações diferentes. Geralmente, as maravilhas que foram descritas no Antigo Testamento estarão descrevendo e estarão geralmente juntas com a palavra sinais. Por isso que na maioria das vezes vocês vão ver escrito sinais e maravilhas. Por quê? Porque maravilhas no Antigo Testamento descrevia necessariamente a atuação dos milagres. Já no Novo Testamento, quando apresenta maravilhas, que também vai significar milagres feitos por uma pessoa, esse milagre, essa maravilha vai estar sendo manifestada por nada mais nada menos do que Jesus Cristo de Nazaré. E por conta disso, e por conta de um milagre estar sendo realizado por outro milagre vivo que estava entre nós, essa questão de maravilhas vai ter um outro significado, também incluso, que a gente vai estar aprendendo no próximo tópico. Ok? Também vai estar significando dunamis, que é o termo grego para poder, que é justamente a palavra para descrever os milagres de Cristo, o poder que Cristo tinha em equivalência para com o Pai, para poder estar realizando todos os sinais, prodígios e maravilhas. Vamos estar aprendendo os propósitos dos milagres. Os milagres na Bíblia são sempre para um propósito bem definido e nunca para ostentação. Nos relatos bíblicos da realização de milagres, algum problema foi resolvido, algum ato de misericórdia foi estendido, algum ensino foi enfatizado, alguma coisa útil foi realizada, credenciais de certa posição de porta-vozes de Deus foram confirmadas, a fé em Deus foi propiciada e a glória de Deus foi promovida. Aqui é que vem a grande questão. Todos os milagres descritos na Bíblia, eles não foram realizados por si só, como um fim. Todos os milagres da Bíblia foram realizados com um objetivo em vista. Por vezes, os milagres eram realizados por misericórdia, como aconteceu, por exemplo, com Pedro, que estava juntamente com outro discípulo chamado João, indo à Porta Formosa, e eles, ao verem aquele coxo pedindo a esmola, eles, por misericórdia, eles falaram: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Tinha um propósito de, além de curar ele fisicamente, dar-lhe novas esperanças, ele ia apresentar uma nova mensagem, um novo evangelho. Por vezes, também os milagres serviam para poder confirmar o ministério de alguém. Por exemplo, o ministério de Paulo por diversas vezes foi confirmado justamente por conta dos sinais e maravilhas que aconteciam em seu ministério. Os sinais serviam para a confirmação de seu ministério. Não apenas Paulo, mas o próprio Cristo. O próprio Cristo, por diversas vezes, ele, quando confrontado, várias pessoas falavam: não, esse daí é um falso profeta, não, esse daí não é um filho de Deus, esse daí está apenas enganando o povo. O próprio povo entrava em discussão, isso você vai encontrar lá no Evangelho de Jesus Cristo, em João, capítulo 6 e capítulo 7, onde há essa grande discussão. E enquanto viam essas discussões, eles falavam: não, mas se ele realmente não fosse um grande profeta, mas se ele realmente não fosse um homem de Deus, tantos sinais e maravilhas não teriam acontecido. Olha, eu fui lá para prendê-lo, os soldados iam para poder aprisioná-los por ordem de alguns que estavam à frente dos fariseus, e eles voltavam e não prendiam. Eles falavam: olha,
fomos lá para aprendê-los, mas eu tenho que dizer que jamais tínhamos ouvido palavras como que aquele judeu falou. E qual era a manifestação daqueles? Vocês também foram enganados? Perceba que todos os sinais e maravilhas não foram feitos para alimentar o próprio ego. Não foram feitos para benefício próprio. Foram feitos para o benefício de outra pessoa. Perceba que na maioria dos casos, onde acontecia uma cura, onde acontecia um milagre com uma pessoa, o milagre não era apenas físico, mas era também emocional e espiritual. Olha o que Cristo falava por diversas vezes quando Ele acabava de curar uma pessoa. Vá, a tua fé te salvou. Pessoas que eram cegas, elas eram curadas fisicamente, mas também eram curadas espiritualmente, emocionalmente, porque a partir daquele momento eles estavam tendo um novo contato, uma nova experiência e uma nova perspectiva de vida. Perceba também que os milagres, eles tinham como também apontar para algo muito maior que viria a acontecer. Como assim? Todas as vezes que acontecia um sinal, uma maravilha, um milagre, serviu para apontar. Você se lembra que eu acabei de falar que por que é sinal? Porque apontava para uma mensagem maior. Por que era milagre? Por que milagre no Novo Testamento tinha... Por que milagre no Novo Testamento ele tinha também um novo significado? Porque eles apontavam para um milagre maior. E que milagre maior era este? O milagre da salvação. Perceba, milagre não se resume e não se restringe somente a curas físicas de pessoas, mas milagres e maravilhas refere-se a também a manifestações naturais e sobrenaturais, não somente manifestada em pessoas, mas na própria natureza. Como assim? Veremos vários sinais, vários milagres acontecendo e Deus manifestando os tais por meio da natureza. Um exemplo é quando Moisés estava querendo tirar o povo do Egito e ele utilizou as 10 pragas do Egito, utilizou animais, utilizou seres que os próprios egípcios adoravam como pragas para atormentar eles próprios. Quando o povo de Israel estava no deserto, olha o que Deus fez. Andaram 40 anos no deserto. Suas sandálias não se desgastaram, suas roupas não envelheceram. Eles eram alimentados no deserto com maná e com carne. Você já imaginou a quantidade de cordonizas que era necessário para poder estar alimentando todo aquele povo? E todos os dias, por 40 anos, eles foram alimentados com maná e com carne. Deus utilizou uma outra manifestação da natureza para proteger o seu povo. Uma nuvem para lhe dar sombra de dia e uma coluna de fogo para esquentá-los e iluminar o caminho deles à noite.
Percebe então que milagre não se refere-se somente a uma cura de uma doença, mas é algo muito mais amplo e sobrenatural? E o maior milagre que Cristo propiciou quando Ele veio à Terra, por meio de todos os seus sinais e maravilhas, é o privilégio da salvação da minha e da sua alma. Todos nós estávamos perdidos, desgarrados, como ovelhas a matadouro, sem esperança, porque Ezequiel vai dizer: a alma que pecar, esta morrerá. Mas eis que vem Cristo, que confirmou seu ministério por meio de seus ensinos e por meio de seus milagres, e nos propõe um maior milagre, que é o direito de morarmos nas mansões celestiais. Não vos inquieteis, dizia Jesus para os seus discípulos, porque eu vou para meu Pai preparar-vos lugar. Ele veio e manifestou muitos sinais e maravilhas, mas Ele está querendo que nós demos prioridade para o maior dos milagres, que é o direito de sermos salvos. É verdade. E este milagre, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, e por si só, ele já é o suficiente para confirmar para ir contra o que muitos dizem. Ah, mas eu nunca vi um milagre na minha frente. Ah, mas eu nunca vi um milagre acontecendo. Ah, mas nunca aconteceu um milagre desses comigo. Ei, presta atenção. Deus está te dando o direito de você ser salvo. Todos os dias você tem um milagre de amanhecer vivo. Todos os dias nós somos sentenciados a viver apenas 6 minutos. Mas aí Deus nos permite e nos permitiu a função de respirarmos e então reiniciarmos o ciclo. A cada respirada que você dá é um milagre que Deus está concedendo a você ser vivo. Se você tem os seus 4 membros, os seus 2 membros superiores, que são seus braços, os seus 2 membros inferiores, que são suas pernas, e você tem a oportunidade de andar, e você tem a oportunidade de escrever, você tem a oportunidade de pegar objetos, isto é um milagre de Deus para a sua vida. E só por isso você já deveria ser grato. Perceba que o propósito do milagre era dar uma nova perspectiva de vida para aqueles que recebiam o milagre. E nunca para alimentar o próprio ego daquele que foi usado para realizar o milagre. E quando este tentava se apropriar de um milagre para benefício próprio, este era castigado. Um exemplo? Geazi, discípulo de Eliseu. Eliseu, por meio da vida de Eliseu, Deus realizou um milagre na vida de Naamã. E este, que era leproso, fora curado. Eliseu recebeu uma proposta de Naamã de muitos bens, que hoje se equivaleriam a centenas de milhares. Mas Eliseu recusou, porque o propósito dele não era apregoar, não era benefício próprio, e sim para a glória do Deus Pai. Mas o seu discípulo, esse foi correndo atrás dos ouros, das vestes, da lã. Como consequência, ele ficou leproso. Perceba, um milagre que é manifestado por uma pessoa não é para benefício daquele que a realizou, mas para benefício daquela cujo qual o milagre foi realizado.
para mudar a vida daquela pessoa. Perceba que o milagre também vai para um outro fundo, vai para um outro sentido. Quando você pega o que a própria lição diz, com base no que Agostinho diz, que milagre não vai ser sempre um agir sobrenatural, mas às vezes vai ser algo que nós ainda não conhecemos, ou que nós ainda não nos aprofundamos, para poder estar ajudando uma outra pessoa. O que Agostinho estava querendo dizer? Uma pessoa está triste, uma pessoa está depressiva, uma pessoa está passando fome. Você vai lá e ajuda essa pessoa, traz alimento para essa pessoa, traz uma palavra de conforto para essa pessoa, traz uma palavra de Deus para essa pessoa. Para esta pessoa, você foi um milagre de Deus para a vida dela. É verdade. Então, muitas vezes, os milagres não vai ser sempre a manifestação de algo, mas você pode se tornar um milagre vivo na vida de outra pessoa. Na vida de um paciente que está no leito de hospital, um médico enfermeiro se torna um milagre na vida dele. Na vida de um depressivo, alguém que lhe traz uma palavra de conforto e uma palavra para ele continuar. Para esta pessoa foi um milagre na vida dela. Então seja um milagre na vida de alguém. Traga mudanças na vida de outras pessoas. Deus está te dando a oportunidade da sua vida, você através do agir do Espírito Santo, trazer sinais, curas, prodígios e maravilhas, mas também por meio da sua vida, por meio de palavras, por meio de ações, ser o próprio milagre na vida daquela pessoa. Então, deixe e permita o Senhor te usar. Vamos que a hora não nos espera. Objeções aos milagres. Infelizmente, mesmo entre os crentes, há aqueles que afirmam que os milagres foram necessários apenas para os tempos bíblicos e que hoje eles são desnecessários e não mais acontecem. Vocês se lembram quais são os grupos que nós comentamos que acreditam nessa crença? Os antissobrenaturalistas, os cessacionistas e os devanescentistas. Beleza? Alguns chegam a afirmar que as pessoas viviam nos tempos bíblicos. Eram mais simples e supersticiosas que o homem moderno e podiam ser enganadas para acreditar nas histórias milagrosas encontradas na Bíblia. Hoje, declara-se que vivemos numa era científica e que superamos essas superstições, pois desenvolvemos a capacidade intelectual para ver esses milagres como mitos supersticiosos e não como fenômenos sobrenaturais. Nós já discutimos sobre isso. Os milagres ainda são vistos pelos céticos e incrédulos como: letra A, excitações da imaginação popular, podendo ser explicado naturalmente, meros comentários parabólicos fazendo parte de alegorias, símbolos ou narrativas contadas para ensinar certas lições acerca de verdades espirituais, e fraudulentas dos escritores bíblicos, explicações mitológicas exagerando as ocorrências reais, meras ilusões assim como a mágica, acontecimentos psíquicos, fruto do treinamento da mente, poder mental, ilusões mentais, fruto da hipnose. Vamos lá, que esse aqui é um assunto um pouco delicado da gente estar lidando. Aqueles que não acreditam mais em milagres, eles vão pautar-se principalmente em 3 aspectos diferentes. Primeiro, histórico. Segundo, da própria credibilidade. E o terceiro, da questão psíquica. Eles acreditam, na questão histórica, que como os povos, eles eram muito politeístas, muito religiosos, eles acreditam que por conta disso, a história muitas vezes eram infectados pelas crenças religiosas daquele povo. E eles tentam, por vezes, comparar a palavra de Deus, a Bíblia, com um livro muito conhecido, como a Odisseia.
onde é um ato, onde é um fato histórico, mas o autor, ele traz muitas crenças supersticiosas dos seus deuses. Mas tais cometem alguns erros. Primeiro, o povo de Israel não era supersticioso na questão de ter muitos deuses. Ao contrário de todos os outros povos, eles eram monoteístas. Eles acreditavam em um único Deus. E se você for ver na Bíblia, por diversas vezes, eles tentam colocar, contrapor. Esses daqui são seus vários deuses. Este daqui é o nosso Deus. E o nosso Deus, ele vai contra e é muito superior. E este é o Deus vivo, verdadeiro, ao contrário de todos os seus deuses. Quer ver um exemplo? Vocês já pararam para se perguntar do porquê que no livro de Gênesis está descrito a história da criação do mundo e do ser humano? Por que Deus quis descrever como que foi a criação humana? Justamente para se contrapor às religiões da época. Por quê? Porque o povo de Israel vivia no meio de vários povos. Todos esses povos eram politeístas. E eles acreditavam que a terra e que cada parte da terra tinha sido criado por um Deus diferente. O sol tinha sido criado por um Deus, era um Deus. A lua era outro Deus. As águas tinham sido criadas por outros deuses. E assim sucessivamente. Aí vem Deus, por meio da Bíblia, começa a escrever. Olha, isso aqui é para mostrar para o povo de Israel e para todos os outros povos que não foram vários deuses que criaram o mundo, e sim eu, o Todo-Poderoso, aquele que todo pode. Então a grande ênfase que há muitas vezes nas academias, quantos dias Deus demorou para criar? Foi um dia só? Foi 7 dias? Foi milhões de anos? Não, esse não é o principal objetivo do texto. O principal objetivo do texto é dizer que foi Deus que criou. Esse é o primeiro erro destes que afirmam que os judeus infectavam, contaminavam suas escrituras com superstições religiosas, visto que eles eram totalmente diferentes e discrepantes de todos os demais povos. Mas só para vocês terem uma ideia, enquanto na maioria dos outros povos as sacerdotes eram mulheres que muitas vezes viviam na prostituição, no povo judeu eram homens. E que eles não se mexiam com magia, com orgia, com bebidas. Eles, pelo contrário, tinham que se purificar para poder entrar na presença do Senhor. O segundo ponto entra na questão psíquica. Eles afirmam que muitas pessoas, na verdade, foi por hipnose, foi por influência mental. E eles se baseiam em alguns dados, como por exemplo, eles afirmam que se uma pessoa realmente acreditar que ela foi curada, o corpo dela, ela vai acreditar e o corpo dela vai manifestar por 3 dias de que ela realmente foi curada. Tamanho é o poder da mente. Tem uma outra pesquisa que mostrou, que separou 2 grupos. Um grupo, os 2 grupos estavam fazendo um tratamento. E um grupo, as pessoas que estavam recebendo tratamento, eles souberam que eles estavam recebendo oração de um grupo. Um grupo de irmãos estava orando por ele. E um outro grupo também estava fazendo tratamento, mas estes não sabiam que estavam recebendo oração. E este grupo de irmãos estava orando pelos 2. Como resultado, aqueles que sabiam que estavam recebendo a oração, estes recebiam a recuperação mais rápida do que aqueles que não sabiam. Aí você fala assim, então Ezequiel, eles estão certos? Quer dizer então que não existe mais milagres? Existe. A grande questão é a seguinte: existem sim muitas pessoas que se aproveitam da fé alheia para poder ganhar em cima.
Mas ainda existem nos dias de hoje também várias pesquisas mostrando pessoas que realmente foram curadas após orações, após intercessões. E isto está em artigos científicos, alguns que estão publicados, e também está manifestado na própria televisão. Pessoas que foram curadas ao vivo, pessoas que estavam diagnosticadas com câncer, pessoas que estavam diagnosticadas com pneumonia, pessoas que estavam diagnosticadas com diversas doenças, com exames para comprovar e que elas realmente foram curadas. Então, sim, há pessoas que se aproveitam da fé para enganá-las, mas sim, ainda existem milagres em nossos dias. Ainda existem sinais, prodígios e maravilhas. E eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva de que Deus cuida da minha vida e que por diversas vezes eu já fui acometido de doenças e que Ele me curou. São diversos os testemunhos mostrando que Deus os curou. São diversos médicos, por meio de exames, por meio de testes, mostrando que Deus realmente curou. Então Deus ainda faz milagres. Agora, temos algumas objeções com relação às próprias Sagradas Escrituras, onde pessoas tentam distorcer algumas coisas, mas a gente vai nisso mais para frente. Os falsos milagreiros e os falsos milagres. As Escrituras reconhecem a existência dos falsos milagres e os chamam de prodígios de mentira. São eventos operados pelos espíritos maus ou por homens através do uso de meios que às vezes estão além do nosso conhecimento. A possibilidade e a realidade destas ocorrências sobrenaturais servem para mostrar a necessidade de um cuidadoso exame antes de aceitá-las como divinas. Caminhando junto com os falsos milagres estão os obreiros milagreiros, que praticam iniquidade usando o nome de Jesus. Tais falsos obreiros possuem algumas características peculiares, dentre elas podemos citar: ênfase na promoção de si mesmo, em vez de buscar promover a glória de Deus. ênfase no milagre em vez da ênfase na pregação. Criatividade dos milagreiros nas maneiras, invenções e fórmulas de alcançar o falso milagre. Como que eles são criativos, né? Ocorrem os mais diversos milagres assim, com eles as formas mais absurdas possíveis. Mas vamos lá. Agendamento do milagre com culto, dia e hora marcada. Quer dizer então que o milagre de Deus ele é restrito ao culto, hora e agenda em que aquele milagreiro está à disposição e está pregando no dia. Tá bom? O uso do milagre como meio de barganha para arrecadação de fundos, de grandes ofertas para o sustento de ministérios, programas de TV, impérios pessoais, etc. Assim como existem os profetas de Deus, os homens de Deus em nossos dias, inevitavelmente, sempre existirão aqueles que se aproveitam da fé para poder ter benefício próprio. Aqueles que utilizam a fé do próximo como barganha para enriquecimento. Sempre vai ter pessoas utilizando o Evangelho e envergonhando o Evangelho. Mas a grande lição que nós aprendemos é: o Evangelho de Cristo, ele é puro, simples e eficaz. E nós não podemos contaminar e colocar todos os cristãos, todos os profetas no mesmo balaio, no mesmo conjunto. Ainda existem homens de Deus, ainda existem profetas de Deus, ainda existem homens e mulheres que estão preocupados com a palavra. Ainda existem homens e mulheres que oram, que jejuam,
e que tem temor a Deus. Cabe a nós identificarmos quem são esses charlatões espirituais. Cabe a nós identificarmos quem são estes que tentam se aproximar e mostrarmos que nós somos diferentes. Mostrar que nós não precisamos de amuletos da sorte. Mostrarmos que nós não precisamos de sal grosso. Mostrarmos que nós precisamos somente da palavra de Deus. E que por meio da palavra e por uma mensagem baseada na palavra, milagres acontecem, vidas são abençoadas, pessoas são transformadas por meio da palavra. E assim como Cristo profetizou falando: olha, em meu nome vocês falarão novas línguas, serão picados por serpentes, mas não sentirão mal algum, vocês curarão enfermos, vocês estarão profetizando em meu nome, e milagres e sinais acontecerão. Ainda acontecem milagres nos nossos dias. E por mais que acontece de pessoas realmente tentarem enganar o seu próximo, não coloque todos no mesmo. Nós estamos vendo na televisão tantas pessoas que se diziam evangélicas sendo desmascaradas. Não coloque eles como nós. A grande maioria dos cristãos são equilibrados, são realmente crentes, são serventes a Deus. Estes que estão aí são a grande minoria, que são pessoas que não são crentes, são pessoas que querem se aproveitar da fé. Tá bom? Vamos para a conclusão. Os milagres verdadeiros que buscam o bem do próximo e a glória de Deus acompanharão a pregação do Evangelho feita em todos os lugares e toda criatura. Não há fundamentação bíblica para negar a atualidade dos milagres, independente da passagem que você pegar. Não tem como você provar de que milagres não acontecem hoje. Pelo contrário, na Bíblia temos vários respaldos que nós até hoje podemos ver e atuar com sinais, prodígios e maravilhas. Entre os dons espirituais que são concedidos à igreja, estão alguns que se manifestam sobrenaturalmente. Entre eles estão os dons de curar e a operação de maravilhas. A nossa vida é um milagre. Quando nós estamos presentes aqui hoje, é uma grande maravilha que o Senhor tem nos concedido. Então, antes de você se deitar essa noite, ou até agora essa manhã, agradeça a Deus pelo grande milagre que Ele nos concedeu, que é o de estarmos vivos, de termos direito a noções celestiais, de termos as nossas orações escutadas, de que quando nós estivermos enfermos, Deus poder nos curar até nos dias de hoje. Creia que o Deus de milagre, assim como agiu nos tempos dos apóstolos, continua agindo em nossos dias e continuará agindo até a vinda do Filho do Homem. Fique com essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, acabamos aí de ver a explicação desta lição. Deus abençoe o professor irmão Ezequiel, que esteve aqui lecionando essa lição. Deus abençoe a vida do mesmo. No próximo domingo, nós vamos estar estudando a lição de número 10, que vai ser a igreja e a perseguição. Tá? Vai ser o assunto do próximo domingo. E esteja conosco para participar da escola bíblica, tá bom? Deus abençoe o Eliseu Barbosa, aqui nosso cameraman, nosso professor Ezequiel, nosso sonoplasta ali, irmão Ailton, e o Eliseu Marques, que esteve aqui tocando o violão, né, no início, para nós louvar o Senhor. E
também, entre vários irmãos que nos assistiu, nós temos o irmão Fledson Gomes da Silva, lá de São Domingos, filho do irmão evangelista Edson Pereira, que participou aqui da Escola Bíblica, assistiu. Deus abençoe a vida de todos. E logo mais às 19 horas eu quero convidar você que está alguém dos seus amigos, parentes, irmão, vizinho, tá? Nós teremos aqui um grande culto, vai ser online, e você pode participar conosco. Nosso pastor presidente, pastor Alcides, vai estar aqui no grande culto logo mais às 19 horas, e também eu creio que trazendo informações sobre o decorrer da semana, né, alguns dos acontecimentos da semana, os cultos. Creio que à noite, no grande culto, ele vai estar trazendo as informações. Ainda hoje não, então nós não teremos culto presencial, nós teremos hoje à noite uma live de mais um culto, domingo à noite, tá bom? E o pastor presidente, pastor Alcides, estará avisando do decorrer da semana, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos e vamos encerrar essa escola bíblica dominical nesta manhã, agradecendo a todos vocês que participaram conosco, ficaram conosco até aqui, e aí você que ainda no decorrer da semana vai assistir, Deus abençoe a sua vida desde já. Oramos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por esses minutos que aqui estivemos, Senhor, aprendendo da tua palavra. O professor irmão Ezequiel, que o Senhor continue abençoando a vida do teu filho, dando saúde, sabedoria cada dia mais, derramando a tua graça e o teu poder, o teu Espírito Santo. E ainda vão assistir essa live, que o Senhor continue abençoando a vida dos teus filhos, dando saúde, dando graça, dando vitória e nos fortalecendo, Senhor, para que estejamos sempre na tua presença. É o pedido que fazemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo abençoe a todos, em nome